Bom dia, pessoal do YouTube. Eu tô aqui hoje para colocar mais uma ideia que eu tive, né? Meu nome é Rui Hamaguchi e hoje eu vou falar sobre o meu propósito nos meus vídeos, né? Mas antes de começar a história, né? Queria ensinar vocês como é que eu faço para usar o fio dental, né? Eu pego, sei lá, um pedaço assim, né? Eu corto, eu junto essas duas pontinhas, né? E dou 3 nós. Depois que eu dou os nós, né, os 3 nós, né, aí eu simplesmente eu puxo até ele ficar bem presinho, né, não sei se dá pra ver. E aí o que eu faço? Como ele fica circular, eu coloco ele no dedo e começo a passar no dente. Aí tem alguns dentes que o espaço é maior, né? Aí eu coloco assim e esfrego desse jeito. É a forma mais econômica que eu achei de usar o fio dental, tá? Bom, mas quais são os meu propósito, né? Quais os propósitos que eu tenho de fazer esses vídeos, né? Bom, é que eu tenho uma visão assim do mundo como se o mundo, vocês forem se imaginar, imagina o mundo como sendo uma caixa cheia de ratinho. E aí você, para alimentar esses ratinhos, né, você joga macarrão dentro dessa caixa, né? Macarrão e água, digamos. E aí o que acontece? A gente sabe, né, que pegando esse macarrão, se a gente pegar ele, jogar água, secar, né, talvez com saliva, você consegue colar um no outro. E digamos que se os ratinhos fossem um pouquinho racionais, eles podiam juntar um macarrãozinho no outro, no outro, no outro e conseguiria sair dessa caixa, né? Mas o que acontece? Quando os ratinhos, que é o mundo, né, que estão dentro do mundo, eles não estão preocupados em fazer isso com o macarrão, né, com o macarrão, com a água, com os recursos que eles têm, né? Eles estão muito preocupados em comer, né, em se alimentar desse recurso, né, talvez, sei lá, queimar para sentir calor, né, para não morrer de frio também, né, e também em controlar, né. Então, hoje o que acontece? Existem grupos que acham que cada ratinho deve ir lá e buscar por seus próprios meios um pouco de macarrão, e alguns acham que não, a gente tem que pegar o macarrão e sair dividindo para todo mundo, porque tem que ser justo com todos, né. E os dois grupos ficam nessa discussão. E eles não, parece que não, as pessoas não olham, né, que existem meios, né, que os ratinhos eles não veem que existem meios deles saírem dessa caixa, né, que é o que eu falei, né, se eles, até digamos que tem alguns ratinhos que começam a juntar um com o outro, começam a mostrar para as pessoas, mas esses grupos, né, esses dois grupos que se confrontam, né, eles acabam tomando o macarrão desses ratinhos ou para distribuir, né, ou para tomar ele como recurso mesmo, porque eles acham que o uso certo do macarrão é esse, é você usar para consumo próprio, né, e não para você talvez estar saindo dessa caixa, que eles não acham que é o objetivo maior, né. E foi até um dos motivos que eu parei de ir na igreja um pouco, né, porque eu estava pensando, né, que se você pensar de novo nessa caixa, né, a igreja meio que quer moldar a gente como se a gente fosse caixinhas menores, né? Ah, tá, você está desconfortável nessa caixa grande, mas e se você se tornar uma caixinha pequenininha, toda quadradinha, a gente vai poder colocar muito mais caixinhas dentro dessa caixa, e então todo mundo conseguiria viver confortavelmente ali, né? Até eu estou um pouco triste também com Jesus, né? Porque o que eu penso, né? Assim, que as pessoas elas gastam muito tempo realmente na igreja, né? E o que eu tenho pensado é que eu entendo o propósito de Jesus, né? Que eu acho que talvez ele tenha sido deturpado, né? Com a igreja hoje, né? Porque eu não acredito que o propósito dele era que as pessoas ficassem tanto tempo na igreja orando e cantando, né? Eu acho que o que ele queria trazer era o amor próprio de uma pessoa pela outra, e trazer para essas pessoas, né, que também o amor de Deus pode ser presente na vida delas. Por que eu estou falando essa questão de passarmos tanto tempo? Porque
se você usa o que Cristo veio trazer com esse propósito, o que acontece? Se você imaginar que, vamos supor uma pessoa que nem eu, que foi para a igreja e deixou, mas o que acontece? Como a igreja consumia muito tempo, digamos que eu perdi 5 anos da minha vida, né? E hoje, talvez eu vá morrer e no final eu vá para o inferno mesmo. Mas o que acontece? Se a gente contar que uma pessoa ela vive em média 80 anos, né? E pode ter tido, durante esse processo de 2000 anos, milhões de pessoas ou bilhões de pessoas como eu que aconteceram isso, que tiveram esse tempo dedicado por um momento e no final não acreditaram, né, no que a igreja diz que prega, que é o caminho da salvação, que eu não sei se elas foram salvas ou não, mas digamos que a igreja fala que a pessoa vai para o inferno, como a igreja fala, então digamos que essas pessoas no final não acreditaram, perderam todo esse tempo e foram para o inferno. Então a gente está falando de bilhões e bilhões de anos de vida perdidos. Ou seja, Cristo, com esse propósito dele, eu não sei se ele sabia que ia ser tomado pela igreja dessa forma, eu imagino que pela sabedoria dele ele sabia disso. E eu fico triste por isso, porque com toda essa perda de tempo, né, de moldar as pessoas para se tornar uma caixinha, se você pegar ao longo de todos esses 1000 anos, quantas bilhões de anos vidas foram perdidos? Se falar que nós estamos falando de pessoas que somos mortais, né? Que nossa média vai ser 80 anos e a gente está falando de um Deus que é eterno e ele trouxe isso para a gente, né? Na figura de Cristo, que se diz Filho do Deus de tudo, de todo o universo. Eu pessoalmente, é uma coisa que eu fico um pouco chateado, às vezes eu queria falar, Cristo, vem cá e me explica como é que é isso. Tudo bem, você trouxe esse propósito, mas você sabia que isso ia acontecer. E essas pessoas, elas não poderiam ter, pelo menos, já que elas iam para o inferno mesmo, elas não poderiam ter vivido bem esses bilhões e bilhões de anos, esses bilhões e bilhões de anos de vidas, aqui na Terra, pelo menos, porque o processo depois da Terra, tudo bem, digamos, se a igreja está certa, é de Deus. Mas voltando à história da caixa, né, o meu propósito com esses vídeos, né, o que acontece, assim como a igreja, o governo, né, todo o governo, alguns apoiam muito, né, a religiosidade, porque eles necessitam que as pessoas se tornem esses quadradinhos, né. E eu estou colocando esses vídeos realmente para tirar não só o governo, mas muitas empresas que controlam as pessoas, né? E eu quero realmente fazer as pessoas pensarem de forma diferente, elas acreditarem mais nelas mesmas, elas acreditarem que nem tudo tem que ser como é. Eu ouço muitas pessoas falarem assim, ah, mas você não é o primeiro que teve essa ideia. Eu não sei, de fato posso não ter sido, mas tem que ter pessoas que pensam diferente no mundo para o mundo estar mudando. Então, pessoal, é meio que um desabafo, né? Mas é só uma forma que eu precisava falar de como eu estou pensando e explicar o que eu quero nos meus vídeos. Um abraço, até mais.